Bom, agora nós vamos aplicar tudo que já vimos em um circuito um pouco mais complicado, que é um circuito misto. Tá? Ele é circuito misto por quê? Porque ele tem uma parte dele aqui, ó, em paralelo, e eu posso chegar numa resistência equivalente aqui, e essa resistência equivalente ela vai estar em série com o R1. Tá? Então eu tenho um circuito misto, porque ele mistura o circuito série com o paralelo, tá? Em diversas configurações. Essa aqui talvez seja mais simples. Tá? Como que a gente faz para trabalhar com ele? Primeira coisa, a gente vai simplificar o circuito até chegar no circuito mais simples possível, que é aquele com uma fonte, condutor e só um resistor. Tá? Como que a gente vai fazer isso? O que a gente identifica aqui de série ou paralelo? Bom, inicialmente R2 e R3 estão em paralelo, então eu vou associá-los de forma a chegar num resistor equivalente. Tá? Então vamos fazer aqui o circuito. Vou redesenhar o circuito. Então olha só, vai ficar uma fonte aqui, vai ficar o próprio R1 e vai ficar um resistor equivalente aqui. Então eu vou ter aqui o R1 e aqui um resistor equivalente, eu vou chamar R23, porque é a junção de R2 com R3. Tá? Aqui é a minha fonte, que eu chamei aqui de VCC, uma fonte de tensão e corrente contínua, e ela tem 10 volts. 10 volts. Maravilha. Tá, então eu substituí esses dois resistores por um resistor só. Tá? Agora eu vou fazer uma análise rapidinha do seguinte. Eu posso vir aqui, ó, para facilitar a nossa análise, eu vou chamar aqui, ó, essa linha aqui, ó, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de Azinho. É um ponto elétrico, Azinho. Então aqui vai ser o mesmo Azinho. Chegou no outro componente, não tem mais caminho para ela, então muda de nome. Aqui é outro fio, outro ponto de ligação, tudo bem? Outro ponto de ligação, aqui eu vou chamar de Bzinho. Tá? Então esse nó aqui pertence ao Bzinho. E esse ponto aqui do R3 também é o Bzinho. E aqui também. Então tá, olha só. Falta aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou chamar de ponto C. Ponto C. Esse nó é o ponto C. E aqui ponto C também. Retornando aqui para a fonte, nós temos o mesmo ponto ainda, ponto C. Tá? Então olha só, tudo que for fio e nó é o mesmo ponto. Passou por um componente, vira outro ponto. Tá? Aqui é o B e aqui é o A. Repara o seguinte, o R1 está ligado entre o A e B. Tem mais algum componente ligado entre o A e o B? Não. Tá? O R2 está ligado entre o B e o C. Tem algum outro componente ligado entre o B e o C? Tem, o R3. Então o R2 e R3, ambos estão ligados entre o ponto B e o ponto C. Ou seja, ambos estão ligados aos mesmos pontos, ao ponto B e ao ponto C. Então eles estão em paralelo. Então aqui o nosso R23, então aqui é o nosso R23, vai ser o R2 em paralelo, essa aqui vai ser uma simbologia de duas linhas paralelas ao R3, para representar essa ligação. Então R23 é R2 em paralelo com R3. Tá? E como que eu faço essa operação? Como já vimos anteriormente, a gente pode fazer o produto dividido pela soma, ou eu posso fazer o inverso da soma dos inversos. Aí fica a seu critério. Nesse caso aqui, o caso particular se apresenta. Olha só, são dois resistores de mesmo valor. Tá? Então o que a gente pode fazer? Pode usar o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores. Tá? Que no caso aqui é 100 ohms dividido para só dois resistores, dividido por 2. Então eu tenho uma resistência equivalente a 50 ohms. Então tá, esse resistor vale 50 ohms e esse resistor também vale 50 ohms. Beleza? Então tá. O que a gente pode fazer? Tem como a gente simplificar mais? Tem. Olha só. Este circuito agora é um circuito série. O que eu posso fazer? Juntar esses dois resistores em um resistor equivalente, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó, vou redesenhar o circuito, somando R1 e R23. Tá? Aqui eu tenho a minha fonte, 10 volts, e aqui eu vou ter meu resistor equivalente, ou resistor total, não sei. Resistor equivalente, vou chamar assim. Tá?
Quem que é o resistor equivalente? O resistor equivalente é o R1 mais o R23. Quem são eles? Vamos lá, R1 vale 50, mais o R23 que também vale 50. Então eu tenho um total de 100 ohms. Então esse resistor equivalente vale 100 ohms. Legal. Se eu tenho resistência equivalente e eu tenho a fonte, o valor da DDP, o que falta para a gente? Falta só o valor da corrente elétrica. Então falta só o valor da corrente elétrica total do meu circuito. Tá? Essa corrente elétrica ela flui em todo o circuito. Beleza? Como que eu acho a corrente elétrica? Primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Quem é a tensão aqui? É o nosso VCC. Quem é a resistência aqui? É a resistência equivalente. Beleza? Então fica como? Tensão total 10 volts. Resistência equivalente 100 ohms. Então eu tenho aqui 1 dividido por 10, que é 0,1 ampere, ou 100 miliamperes. Então essa aqui é o valor da corrente total do nosso circuito. Então aqui nós temos 100 miliamperes. Beleza? Então tá. Deste circuito falta o quê? Bom, já tem uma resistência total, já tem a tensão da fonte e já tem a corrente. Desse circuito aqui não falta mais nada. Então o que a gente pode fazer agora? Retornar, tá, para um circuito anterior. O que eu já sei desse circuito anterior em relação a esse aqui agora? Né? Que agora eu já tenho um dado novo. Eu já sei a corrente total. Eu já sei que aqui circula uma corrente que é de 100 miliamperes. Essa corrente de 100 miliamperes é a que passa em R1, que passa em R23. Tá? É a mesma corrente. Então, se eu sei o valor da corrente e sei o valor da resistência, está faltando apenas o valor da queda de tensão. Eu vou chamar de tensão no resistor 1. Eu vou chamar de tensão, queda de tensão, no resistor 23. Então, estão faltando somente esses dois parâmetros. O restante eu já tenho. Fonte, resistor 1, R23, tá? Corrente total, e é isso, tá? E como que eu acho esses valores de V1 e R23? Posso usar a lei de Ohm, tá? Então a gente pode partir da original, que é corrente igual a tensão sobre resistência. Isolando a tensão, a gente vai ter o quê? Tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Então a gente pode partir daqui. Então eu sei que a tensão no resistor 1 é igual a resistor 1 vezes a corrente, que é somente uma do circuito. Então eu vou ter 50 ohms vezes 0,1, que vai ser igual a 5 volts. E eu tenho a tensão no resistor 2, que vai ser a tensão da fonte menos, olha só, tensão da fonte, VCC. Então eu tenho aqui, ó, VCC menos a tensão do resistor 1, sobra VR23. Opa, VR23. Vai ser VCC menos VR1. Então eu vou ter um total de 10 menos 5 volts. Então eu tenho aqui as tensões parciais. Então aqui tem 5 volts e aqui tem 5 volts. Maravilha. Desse circuito falta o quê? Não falta nada. Tenho corrente que passa no resistor, o próprio resistor e a queda de tensão sobre ele. Desse circuito eu tenho a resistência, a corrente que passa sobre ele e a tensão também sobre ele. Tá? Então, voltemos para o circuito original. Tá? Voltemos para o circuito original. Tá? E o que a gente pode trazer desse circuito para cá? A gente pode trazer basicamente a corrente total aqui, que é 100 miliamperes. Tá? Eu posso trazer a queda de tensão no resistor 1, VR1, que é 5 volts. Eu posso trazer a queda de tensão no R23, porque olha só, o R23, retomando a questão dos pontos, esse aqui é o nosso ponto A. Então aqui também é o ponto A. Esse ponto aqui é o ponto B. E esse ponto aqui é o ponto C.
Então, olha só, o R23 está ligado entre o B e o C. Então, a tensão entre o ponto B e o ponto C é VR23, 5 volts. Então, aqui nós temos, entre o ponto B e o ponto C, tensão R23, 5 volts. E aqui é a mesma tensão, que é de 5 volts. Tá? Por quê? Porque entre o ponto B e o ponto C, a tensão é de 5 volts. Entre o ponto B e o ponto C, a tensão é de 5 volts. Tá? Então, eu já sei a corrente que circula pelo resistor 1, que é 100 mA. Mas qual que é a corrente que circula por R2 e por R3? Bom, é o que está faltando. Então, a corrente é igual a tensão sobre resistência. Legal. Qual corrente eu estou procurando? Estou procurando a corrente no resistor 2. Corrente no resistor 2 vai ser igual a tensão no resistor 2, que é o VR23, sobre R2. Então eu tenho aqui 5 volts dividido por 100 ohms. Então eu tenho aqui 5 dividido por 100 dá 0,05 amperes. Ou, se preferir, ou 50 miliamperes. Então aqui, ó, vindo para cá, temos 50 miliamperes. Então se eu tenho aqui, ó, chegando 100 miliamperes e saindo 50, o que eu vou ter para cá? Vou ter saindo também quanto? Então vai ter a corrente no resistor 3, vai ser igual à corrente total menos a corrente parcial, corrente no resistor 2. Então aqui eu vou ter corrente no resistor 3 igual a 100 miliamperes menos 50 miliamperes. Tá? Então corrente no resistor 3 vai ser igual a 50 miliamperes. Então aqui eu tenho 50 miliamperes também, porque olha só, queda de tensão igual, resistência igual, então a corrente só pode ser igual. Somando as duas correntes que saem do nó, eu tenho a corrente que chega que é 100 miliamperes. Valeu?